Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segundo encontro, continuação das nossas resoluções de questões, né? Então, no primeiro vídeo, aconselho que você volte lá, nós fizemos questões da 1 até a 5. Paramos aqui. Pronto, na segunda parte, nós daremos continuidade da 6 até a 10, concluindo aí os exercícios práticos de análise de investimentos, ok? Então, vamos lá. A 6. Como a 6 se utiliza de informações da questão 5, e para que você não volte lá para rever o que foi dito no enunciado da questão 5, eu já coloquei aqui para a gente. Então, vamos ver aqui. Ó. Com base no item anterior, na 5, você não precisa voltar lá. Calcule o payback simples e descontado para uma taxa de desconto de 8%, no caso do payback descontado. Como o payback simples, para ser calculado, não precisa de taxa, mas o payback descontado precisa, então esse payback, esse caixa vai ser descontado a taxa de 8%. Mas como que é mesmo que estava no anunciado anterior? No anunciado anterior, havia dizendo que tinha um projeto com investimento inicial de 200 mil que gerava entradas de caixa no valor de 50 mil durante 5 anos. Então essas aqui são as informações do exercício anterior. O que a gente vai estar fazendo agora é simplesmente estar calculando o payback simples e o payback descontado desse investimento. Ok? Vamos começar então pelo cálculo do payback simples desse investimento. Então aqui na tabela aqui em cima, eu representei esse investimento num gráfico, numa tabela. Então aqui no momento 0 eu tenho um desembolso de 200 mil reais. No momento 1, eu tenho uma entrada de 50 mil, segundo entrada de 50, no terceiro entrada de 50, no quarto entrada de 50, no quinto entrada de 50. Ok? Vamos calcular primeiramente o payback simples. Portanto, iremos realizar o fluxo de caixa acumulado. Tá? Então, vamos ter uma primeira coluna informando o que será feito. Uma coluna para o momento 0, uma terceira coluna para o momento 1, do 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Eu acredito que resolver problemas de payback com o uso de tabelas facilita muito os cálculos, certo? Na nossa primeira linha, nós temos a representação do fluxo de caixa. Eu coloquei a entrada como valor negativo, representado pela cor vermelho, para ficar fácil de visualizarmos. Então, eu repeti os mesmos valores aqui em cima. O que eu mudei foi só as corzinhas. As entradas estão em azuis, a saída inicial está em vermelho. Pronto, próximo passo. Fazer a linha do fluxo de caixa acumulado. O 0 continua aqui, ó, menos 200 mil. O que eu vou fazer aqui agora vai ser a soma desses fluxos de caixa aqui, ó. Tá certo? Eu vou fazer somente isso. Eu vou pegar esse valor, certo? Esse valorzinho aqui e vou somar mais 50 mil aqui no primeiro ano. Vai vir um valor de menos 150 aqui. No diagonal aqui com 50, ainda ficou em menos 100. No terceiro, com mais 50, ainda ficou em menos 50. Como no quarto ainda tinha por vir 50 e no terceiro tinha menos 50, eu vou somar aqui. Perceba que zerou aqui, ó. Zerou, deu 0 aqui o resultado. Ou seja, a parte inteira do período do meu payback, isso é, os anos, é até o último momento que ficou negativo, mais alguns meses. Mas quando esse valor é nulo, como aconteceu aqui, deu um 0, o payback desse investimento é igual ao quarto ano. Perceba que 0 mais 50 mil, no quinto ano eu vou ter 50 mil. Então, no payback simples, o valor do payback é de 50 mil, como está aqui na coluna para vocês aqui, ó, fluxo de caixa acumulado. Então, nesse caso, o payback simples será de exatamente 4 anos, pois esse é o instante em que o valor investido é retornado. O payback é de 4 anos. Esse foi o payback simples. No payback descontado, como o nome sugere, a gente vai descontar esses valores, né? É um pouquinho mais complexo o descontado, mas é a mesma mecânica. Vamos ver. Olha lá.
Então, apareceu um negócio aqui para mim na tela. Não sei o que é isso aqui, não. Não sei o que é isso aqui. Bora lá. Payback descontado. Portanto, iremos realizar o fluxo de caixa descontado. Então, vai pegar o do primeiro ano e descontar por 1 mais a taxa no primeiro ano. Aqui tem um 1zinho aqui, você não está vendo. No segundo, 50 mil dividido por 1 mais a taxa é elevado a 2. No terceiro, 50 mil dividido por 1 mais a taxa é elevado a 3. No quarto ano, dividido por 50 mil dividido por 1 mais a taxa é elevado a 4. Aqui, no caso do quinto ano, seria elevado a 5, ok? Então, o 50 mil no primeiro corresponde a 46, o 50 mil no segundo corresponde a 42, o 50 mil no terceiro corresponde a 39, o 50 mil no quarto corresponde a 36 e o 50 mil corresponde a 34. Vou fazer a minha tabelinha do sucesso. Vou ter a primeira parte do fluxo de caixa, né? Esse fluxo de caixa aqui. Vou ter o projeto, né? Normalzinho, 50, 50, 50. Vou repetir os menos 200 mil aqui, tanto para o descontado quanto para o acumulado. E eu vou substituir. É como se tivesse atualizado. Esse valor equivale a esse. Esse é o fluxo de caixa descontado. Esse valor descontado equivale a esse. Esse valor descontado é 39. Eu faço esse cálculo, anoto e jogo na tabela. O 40 mil que vale esse, e 50 mil descontado é 34. O que eu faço agora? É o fluxo de caixa acumulado. Eu pego esse menos 200 mil, somo com 46 do primeiro e eu vou ter menos 153.706,70. Vou somar esse valor com a entrada do segundo, 42.866,94. Vai ficar menos 110.836,80. Vou somar com 39.661,61 de entrada no ano 3. Ainda vai ficar em menos 145,20. Vou somar com 36.751. Ainda vai ficar negativo. Eu somei até com a última entrada no quinto ano, 34.029,16. Ainda ficou em menos 364,50. Ou seja, terminei de calcular o meu fluxo acumulado e ainda assim, até o final do projeto, ainda continuei no vermelho. Significa dizer que esse investimento a essa taxa de 8% não tem prazo de payback descontado. Isso é, esse projeto nem mesmo é viável. Se você é atencioso, percebeu que o último valor que sobra aqui, ó, no último prazo do investimento no payback, é justamente igual ao valor do VPL. Então, o VPL desse investimento aqui, a essa taxa de 8%, se você for calcular, faz aí, depois me diz nos comentários, é de menos 364,50. Certo? Mas acredito que eu tenha resolvido ela aí no vídeo anterior, né? No vídeo 1, da parte 1 do exercício. Então, esse aqui é o payback descontado, tá? É isso aí. Vamos então, aqui está claro a solução, né? O projeto não é economicamente e financeiramente viável porque não remunera a empresa, assumindo a taxa de desconto de 8% ao ano. Portanto, seu resultado VPL será negativo e, consequentemente, não haverá período de payback descontado. Resumindo, ficaremos sempre no vermelho. Certo? Um projeto com custo inicial de 180 mil possui fluxo de caixa com entradas avaliados em 70 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo ano, 55 mil no terceiro ano, 45 mil no quarto ano. Tá. Calcule o VPL para uma taxa de desconto de 11% ao ano. Então aqui, diferente do cálculo do payback, que é um pouquinho mais demorado, não mais difícil, vamos estar fazendo o cálculo do VPL. Vamos estar representando esse projeto no diagrama. Vamos fazer o diagrama de caixa desse investimento. Fazendo o diagrama, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a saída no momento zero de 180, com a entrada de 70 no primeiro ano, 60 no segundo, 55 no terceiro, 45 no quarto. Eu vou descontar esses caras para cá, né, e somá-los. Vou trazer eles para cá e somá-los. Vou somar esses caras aqui, ó. Vou somar eles. Desse jeito aqui, ó. Descontá-los pela taxa e o prazo.
e eu vou somar eles. Somando eles, eu vou ver que o resultado vai ser de 181.618,83. Repara que o valor investimento inicial sempre vai estar aqui subtraindo a soma das entradas descontadas. Então, vai ficar 181.618,83 menos 180. O VPL vai ser de 1.618,83. Esse projeto é viável? E aí? Sim, é viável. Por quê? Porque o VPL desse investimento, dessa vez, me retornou um valor maior do que zero, de 1.618,83. Então, esse projeto aqui é economicamente viável. Esse é o cálculo se você fosse fazer na munheca. Você ia ter que fazer os 70 mil dividido por 1.11, dividia lá na calculadora, essa daqui, ó, e anotava no papel. Aí depois fazia esse cara aqui, anotava no papel, aí depois somava eles, você ia ver que ia dar 181.618,83, e depois subtraía desse valor 180. Ia chegar ao mesmo resultado. Mas como aqui nós somos adultos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a calculadorazinha HP12C. Eu espero que você já esteja com ela aí na sua mão, porque eu não acredito que você já chegou aqui e ainda não está com a sua HP na sua mão. Se você usa aqueles modelos digitais, pega seu celular aí. Né? Então tá aí, ó. Vamos resolver junto. Primeiro de tudo, FREG para limpar a memória registradora. F2 vai aproximar para duas casas decimais. Você vai inserir agora, apertando aqui nos números 180.000, 180, CHS, GCF0. Aqui, ó. GCF0. Tá? Então, 180.000, CHS, GCF0. Depois, 70.000, agora são as entradas. 70.000, GCFJ. 60.000 vai inserir GCFJ. 55.000 GCFJ. 45.000 GCFJ. Agora, depois de inserir as entradas, o que você vai fazer? Você vai botar a taxa. É de 11, né? 11%. Como vai fazer? 11 e vai apertar aqui, ó. E pronto, foi. Depois apertar o F aqui, a teclinha laranja, NPV, aqui, ó, para calcular o VPL, aqui, ó, bom, 1.618,83. Confere aí com o seu. Se o meu deu igual ao seu, provavelmente nós estamos corretos, né? Porque a chance de nós dois errarmos é muito pequena. F e botar IRR, você ainda de quebra calcula a taxa interna de retorno da operação. Repara que ela é de 11,45, maior do que os 11% exigido por você. Significa que seu VPL vai ser maior do que zero, porque a taxa interna da operação é maior do que a sua taxa de atratividade. Ok? Reforçando a teoria, né? Eita, nós. Bora ver a 8, né? A 8 vai tratar de payback. Payback sempre pega um pouco mais de tempo do que cálculo de VPL. Mas bora lá. Um projeto com investimento inicial de 150.000 gera retornos, nesse caso. 40.000 no primeiro ano, 50.000 no segundo ano, 60.000 no terceiro ano, 70.000 no quarto ano. Pronto, só até o quarto ano nesse caso. Muito bom. É bom que são só 4 entradas. Menos cálculo. Calcule o payback simples e o payback descontado. No caso do payback descontado, passa a uma taxa de 10% ao ano. Então, como nós estamos acostumados a fazer, vamos atacar a questão. Vamos para cima dela. Vem comigo. Vamos primeiro de tudo representar essa operação, esse projeto. Iremos representar graficamente, então, as entradas e saídas do investimento. Aqui no momento inicial, o investimento de 150.000, com entrada no primeiro ano de 40.000, no segundo de 50, no terceiro de 160, de 60, no quarto de 70, ok? Então, isso aqui é o esquema do projeto, representado graficamente. Vamos colocar esse valor na tabela, como eu coloquei aqui, ó. Aqui está a tabelinha, ó.
0, vou chamar momento inicial, investimento inicial de 150. Primeiro ano 40, 2,50, 3,60 e 4,70. Então, esse aí é o fluxo de caixa. Repara só. Então, esse aqui é o fluxo de caixa do projeto. Primeiro, eu vou calcular o payback simples. Portanto, iremos realizar o fluxo de caixa acumulado. Então, eu vou ter o prazo, eu vou usar sempre essa tabela para resolver o quê? O cálculo de payback simples ou descontado. Eu vou ter os fluxos de caixa, a entrada eu botei em vermelho para simbolizar que foi uma saída, a entrada de 40, no segundo de 50, no terceiro de 60 e no quarto de 70, como está aqui, ó. Mesma coisa. O que eu vou fazer? O caixa acumulado. Então, eu vou pegar esse menos 150 mais 40, ainda ficou menos 110. Você vai perceber que vai ficar ainda menos 60. Somando mais 60, você vai perceber que o seu payback vai o quê? Ele vai zerar no momento 3. Então, como o valor aqui pelo payback simples desse projeto deu 0 aqui, então o payback simples do projeto é de exatamente 3 anos. 70 mais 0, 70. Então, nesse caso, o payback simples será de exatamente 3 anos, pois esse é o instante em que o valor investido é retornado. Ou seja, o payback aqui, nesse caso, vai ser de 3 anos. Porque o prazo do período inteiro, isso é, os anos do método do payback, é até o último momento em que existia um fluxo de caixa negativo, mais alguns meses. No caso do 0, esse é o prazo de payback. O prazo de payback é exato, como foi mostrado aqui. 3 anos, porque zerou no terceiro ano. Ou seja, eu consegui já de volta o dinheiro que eu investi. Vamos ver agora o descontado. Vamos lá, o descontado, né? Vamos agora no descontado, como o nome sugere, descontar as entradas, né? Se eu previa 40 mil no primeiro ano, 50 mil no segundo ano, 60 mil no terceiro ano, 70 mil no quarto ano, vamos descontar. Então, equivale a 36, não mais 40, lá no primeiro. Vou descontar os 50 mil, vai ficar 41. Vou descontar o terceiro, vai ficar 45. No quarto, 47. Perceba que no quarto ano, 70 mil se afasta muito do valor de 47.870. Então, você pode ver como que o dinheiro ele muda muito conforme o tempo que você está observando ele. O tempo diz muito a respeito de uma quantia. É preferível você receber 47.810 agora do que há 70 anos. Ou vai ser a mesma coisa se você adiar para receber ele agora para daqui 4 anos. Fantástico, né? Então, eu vou pegar esses valores, anotar e transferi-los para a minha tabela. É isso que eu faço aqui, ó. Eu transfiro eles para cá. Além, é claro, de ter a primeira linha, que é o projeto em si, né? O 50 vai continuar aqui, tanto no descontado quanto no acumulado. O 40 vai equivaler a 36, o 50 descontado 41, o 60 descontado 45, o 70 47. Pronto. Fluxo de caixa, segunda linha, fluxo de caixa descontado, e no terceiro, o fluxo de caixa acumulado. O que eu vou fazer? O 150 mais o 36 ainda deu menos 113. Menos 113 mais 41, 322, menos 72. Mais 45,78, menos 47. Opa, menos 47, 235,16, mais a entrada lá no quarto ano, opa, me deu um valor positivo. Até o último valor que havia positivo no fluxo de caixa de descontado é o valor inteiro do prazo do payback, isso é, os anos. Ou seja, aqui vai ser de 3 anos mais alguns meses. E como que eu vou calcular esses meses? Eu vou pegar esse sinalzinho aqui, ó, vou desconsiderar ele. Eu vou pegar esse carinha aqui e dividir por o carinha que vinha da entrada do quarto ano. Isso é, do período seguinte. Vocês vão ver. Eu preparei aqui no slide a metodologia do cálculo do payback. Mas repara só, nós sabemos que já é 3 anos. 3 anos mais alguns meses. Então, nós sabemos que já é 3 anos, né?
Vamos considerar a parte inteira, sendo o momento até o último instante em que o valor era negativo, nesse caso de 3 anos, mais alguns meses, apurado da seguinte maneira. Você vai pegar o 27.235,16 pelo valor seguinte da diagonal superior, que era o 47.810,94, que era a entrada lá do quarto ano. Esse valor você vai multiplicar por 12, por quê? Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, quanto que se representa de um ano? Você vai multiplicar por 12. Então, vai ser 3 anos mais 0,57 vezes 12. Né? Repara só que, se eu parasse na questão, por exemplo, dizendo que o prazo de payback é 3,57, não estaria errado. Mas eu vou adiante. Eu vou multiplicar esse valor por 12 para saber quantos meses são. Ou seja, 3 anos mais 6,84 meses. Então, já sei que é 3 anos mais 6,84 meses. Agora eu vou descobrir, para ir mais além, os dias. Eu vou ver quanto que representa dias 0,84. Então, eu vou multiplicar esse cara por 30. Então, vai ser 3 anos, 6 meses, mais 0,84 vezes 30. Porque 30 dias tem um mês. Comercial, né? Então, 3 anos, eu descobri que vai ser 3 anos, 6 meses e 25 dias. Logo, o payback simples vai ser de 3 anos, 6 meses e 25 dias. Repito, se eu parasse aqui, não estaria errado. 3 anos, 3,57 anos. Aqui é porque eu quis deixar 3 anos, 6 meses e 25 dias, né? Mas não estaria errado se eu colocasse que o prazo de payback é de 3,57 anos, tá? Mais 3,57 anos são 3 anos, 6 meses e 25 dias. Para sermos mais exatos. 9. O 9 é muito simples, é apenas o cálculo da VPL como nós estamos acostumados. Então, vai ser um projeto de 100 mil que apresenta as seguintes entradas. Né? 30 mil no primeiro ano, 40 mil no segundo, 50 mil no terceiro ano. Então, são apenas 3 entradas. Calcule o VPL por uma taxa de desconto de 12% ao ano. Vamos calcular o VPL para esse investimento. Vamos representar ele esquematicamente aqui no diagrama de fluxo de caixa, né? Então, vai ter a saída no momento 0 de 100 mil, com a entrada de 3 fluxos de 30 mil no primeiro ano, 40 mil no segundo, 50 mil no terceiro. Ou somar esses caras descontados, esse resultado aqui vai ser de 94.262,48 e vou subtrair essas somas aqui pelo valor do investimento inicial de 100 mil. Então, eu vou ver que esse resultado aqui vai ser de 94.262,48 menos 100, ainda me deu um VPL negativo, em menos 5.737,52. Ok? Então, esse aqui é o cálculo, né? A visualização de como seria lá na calculadora comum. E como é desenvolvido, né? Qual é a lógica por trás do VPL. A calculadora nada mais é do que ela está fazendo isso, mas ela está fazendo isso através do sistema lógico dela, né? Ela faz essa operação aí que você também desenvolve. Só que de maneira muito mais rápida, né? E na HP como é que fica? São FREG, né? Sempre FREG para limpar a memória da calculadora. F2 para aproximar para 2 casas decimais. 100, né? 100, 1000, CHS, GCF0, porque é uma saída de caixa. 30 mil, GCFJ, 40 mil, GCFJ, 50 mil, GCFJ, e vamos inserir a taxa. Apertou o 12, inserir aqui no I, 12, e foi FNPV. Então, realmente confere menos 5.737,52. Esse é o resultado do seu VPL. Dá um print, faz comigo e bora lá. Vamos para o nosso último exemplo. 10. Um projeto apresenta um custo inicial de 90 mil. Pode proporcionar retornos de caixa como 20 mil no primeiro ano, 25 mil no segundo ano, 30 mil no terceiro ano e 35 mil no quarto ano. Calcule o VPL e a TIR de investimento, sendo a taxa de desconto de 10% ao ano.
Você entendeu o que vai ser? A mesma coisa que foi no exercício 9. Né? Então, você vai representar também no diagrama. A saída aqui de 90 mil, com a entrada de 20 mil no primeiro, 25 mil no segundo, 30 no terceiro e 35 no quarto. Vou realizar a soma desses carinhas aqui, descontadas para cá, né, pela taxa de 10%. E se eu subtrair esses caras, primeiro eu divido, somo eles e por último subtraio do valor do investimento inicial aqui de 90 mil. A soma desses caras descontados aqui, você vai perceber que é de 85, 287 e 89. Feito isso, nós vamos subtrair do valor do investimento de 90 mil. Sendo assim, nós vamos ter um VPL negativo de 4.612,11. Como é que ficam os cálculos na HP? Muito simples. Vem comigo. FREG, para limpar a memória registradora. 90 mil, o valor do investimento inicial. CHS, G, CF, 0. 20 mil, G, CFJ. 25 mil, G, CFJ. 30 mil, G, CFJ. 35 mil, G, CFJ. 10 e FNPV, né? 4.712,11. Confere aí com o seu cálculo. Depois, você vai apertar o F e IRR aqui no botão. Aqui, ó. IRR 7,77. Essa é a taxa interna de retorno da operação. Por isso, o VPL é negativo. Ok? Bom, esse foi o término, né? Acredito que chegamos ao fim aqui. Chegamos ao fim da segunda parte dos exercícios, dos 10 exercícios, que reúne do primeiro a esse segundo vídeo, né? Que são exercícios com base na aula teórica, que também são em duas partes, né? Da VPL TIR e do Payback Simples e Descontado. Pois bem, foi um prazer ter discorrido com esse assunto com os senhores, tá? Senhores e senhoras. E eu acredito que eu vinha estar postando mais algum vídeo, só que com metodologia diferente. Agora vai ser em lousa digital. Vocês não vão ver minha carinha aqui no vídeo, tá? E também com slide. E eu prometo estar também trazendo uma aula curta a respeito de como realizar o VPL, TIR e Payback na planilha eletrônica Excel, tá? Que é muito fácil. Muito fácil mesmo, tá certo? E é muito bom porque é automático, você altera os valores, automaticamente o Excel ele tem esse poder, né, de você mudar um valor, ele, como está vinculado a uma célula, ele alterar automaticamente. Só substituir ali, pum, ele na hora, imediato, ele altera o resultado. Mas bem, esse é papo para outra coisa, para outra aula. Eu agradeço por você ter chegado até aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.